Graça e paz, irmãos e irmãs, saudações em Cristo nosso Senhor. Nós vamos hoje para mais uma devocional, mais um estudo na série sobre a depressão e a graça do Senhor. Depressão e graça é o tema da nossa nova série, iniciada nesta última segunda-feira. E eu gostaria que nós hoje começássemos cantando, irmãos, o que o salmista séculos atrás já cantou. Nós estudamos no culto do último domingo sobre o Salmo 42 e no verso 5, no verso 11, nós o vemos pregar para si mesmo, não é? Ele que estava debaixo de abatimento, estava perturbado, com a alma perturbada, ele se volta para si mesmo, ele pergunta para si mesmo, pregando para si próprio: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos cantar, irmãos, esse cântico? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Creio que muitos não conhecem, né? Vamos cantar de novo esse cântico, baseado no Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro em mim?
nosso coração, na nossa mente. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos nesta hora, Deus. A exemplo do salmista, muitas vezes, ó Deus, nós necessitamos fazer essa análise, voltar os olhos para nós mesmos, falar conosco mesmos, pregar para nós mesmos, ó Deus, e dizer para nós mesmos aquilo que nós cremos, que nós podemos ter esperança no Senhor, que ainda chegará o tempo de um louvor cheio de gratidão pelo que o Senhor fez, porque as coisas passaram, porque a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor se renovou. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, esta experiência de alegria pela ação do Senhor depois do dia mau nas nossas vidas, ó Pai. Nós, ó Deus, mais uma vez rogamos ao Senhor a bênção da sabedoria do céu, não a sabedoria humana, que é limitada, mas a sabedoria do Senhor sobre nós, do Teu Espírito agindo em nós, para que tenhamos olhos espirituais bem abertos, ouvidos também bem abertos, para enxergar e para ouvir, ó Deus, enxergar a Tua palavra, ouvir a Tua voz através da Bíblia, a Tua revelação. E nós, ó Deus, possamos assim conhecer-te mais, conhecer-nos mais também. E assim, ó Deus, vivermos com a Tua paz, sob a Tua direção e para a glória do Senhor. É a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão e irmã, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler apenas 2 versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 28. Abra a sua Bíblia ali. Deuteronômio 28, o versículo 28 e o 34. Capítulo 28 de Deuteronômio e os versículos, verso 28 e verso 34. O texto que fala das bênçãos, da obediência a Deus e das maldições, dos castigos quando há a desobediência ao nosso Senhor. No verso 28 nós lemos: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. E o verso 34: e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Vou ler de novo. Verso 28 que diz: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. E o verso 34: e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Irmão e irmã, a Bíblia, por natureza religiosa, por sua natureza, né? Assim, o seu aspecto de ensino voltado para a nossa relação com Deus, ela então não foi escrita, como sabemos, com objetivos científicos. Foi escrita com objetivos óbvios e espirituais. A Bíblia não é um manual médico. A Bíblia não é um catálogo de medicina, né? O objetivo da Escritura Sagrada, o seu objetivo principal é apresentar o plano de salvação de Deus para o ser humano. No entanto, irmãos, a Bíblia revela que a causa de todo o sofrimento humano, e aí isso transborda para todas as áreas da existência humana, a base de todo o sofrimento humano origina-se no pecado. As doenças, a própria morte, passaram a existir depois da queda, não é? O pecado é a principal causa, a causa original de toda doença, de toda dor, de todo sofrimento que prevalecem na terra. A doença e a morte são inaceitáveis a mim e a você, porque no plano de Deus, originalmente, o homem não foi criado para passar por isso, para sofrer e para morrer. Na perspectiva da escatologia bíblica, que nós terminamos de estudar, né? Nossa última série de estudos, nessa perspectiva haverá um tempo determinado por Deus em que a morte e a dor deixarão de existir. Teremos um novo céu, viveremos numa nova terra, onde Deus nos enxugará
dos olhos toda lágrima, a morte já não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque, diz o texto do Apocalipse, as primeiras coisas passaram. Mas, irmãos, nós ainda vivemos as primeiras coisas. Portanto, tudo isso ainda faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. É paradoxal, mas nós podemos afirmar que a doença tem os seus aspectos positivos também. Primeiro, a doença ajuda o homem a se lembrar de que ele não vai ficar aqui para sempre. A doença nos ajuda a lembrar da nossa morte, irmãos. Na sua soberba, né, na sua arrogância, o ser humano vive como se nunca fosse morrer. Você já parou para pensar nisso? A doença ajuda então a amolecer o coração desse ser humano, a produzir humildade. E é na doença, como nós sabemos, que muitas vezes a pessoa reconhece a sua transitoriedade. É só ali, quando ele está debaixo de uma enfermidade, quando ele está ali num leito de hospital, é que ele passa a pensar em Deus e até a refazer os seus valores de vida. Você já não ouviu relatos como esse? Até de descrentes. Gente que não vive pensando em Deus, mas que quando passa por problemas sérios de saúde e de novo, tem a sua saúde de novo restaurada, o discurso, né, esse quase sempre, eu agora dou valor a coisas que eu não dava. Ou seja, os valores são repensados. A doença tem esse aspecto positivo. Em segundo lugar, podemos falar também que a doença cria no ser humano o espírito de solidariedade, a prontidão para ajudar o seu semelhante, né? Todo homem deve saber que um dia ele vai ser um paciente e que também vai precisar do outro, vai precisar de auxílio, vai necessitar da ajuda do próximo. Olha, mais um papel positivo da doença. Em terceiro lugar, a doença motiva e desafia a ciência na pesquisa e na busca de soluções para a cura de várias enfermidades, não é assim mesmo? A legítima pesquisa científica é movida pelo desafio de encontrar soluções que ainda não existem, né? O seu alvo é encontrar soluções relevantes para os problemas que surgem, para os problemas que afligem o ser humano na sua própria saúde. Olha, mais um aspecto positivo. E a gente pode falar também, irmãos, em quarto lugar, algo que pode ser até um tanto quanto controverso, mas a gente pode dizer, creio eu, que a doença e a própria morte produzem o equilíbrio social, tornam a vida mais suportável neste mundo. De que maneira? Você já imaginou se as pessoas não adoecessem, se as pessoas não morressem e vivendo a realidade do pecado, como a vida seria insuportável? Pense principalmente em pessoas notoriamente más, de coração mau, pessoas que fizeram mal à humanidade. Pense se elas ainda estivessem vivas, numa vida sem fim nessa terra, com o coração assim voltado para o pecado, vivendo longe de Deus. Muito bem. Eu creio que essas quatro visões, esses quatro aspectos positivos da doença, né? E também da morte, devem abrir os nossos olhos para entendermos o que eu gostaria de falar hoje. O nosso tema, como você já deve ter visto na divulgação do YouTube, é a Bíblia e os transtornos mentais. Coloque aí nessa expressão transtornos mentais toda perturbação, todo abatimento, depressão, angústias de alma, né? O que a Bíblia tem a dizer sobre os nossos transtornos mentais? Em primeiro lugar, irmãos, hoje nós não vamos ver tudo, mas vamos começar a analisar algo até que nós muitas vezes não paramos para atinar que as coisas são assim. Em primeiro lugar, nós vemos na Escritura que Deus mesmo envia transtornos mentais para disciplinar o seu povo. É isso mesmo, eu não falei aqui nenhuma palavra errada, vejam que até eu falei mais devagar para poder acertar, e eu quero repetir. Deus, muitas vezes,
ele mesmo envia transtornos mentais para disciplinar o seu povo. Pode ser assustador para nós, não é? Mas na Bíblia Deus é apresentado como aquele que faz isso, enviando, de acordo com os planos dele, doenças mentais sobre o seu povo. Nós acabamos de ler isso no livro de Deuteronômio, verso 28, capítulo 28, verso 28 também. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito, irmãos. Loucura, cegueira e perturbação do espírito são o quê? Enfermidades enviadas por Deus ao seu povo, ou seja, transtornos mentais que Deus, ao tratar com o seu povo, o povo da aliança, o povo do seu pacto, o povo com quem ele se relaciona mais de perto, são enviados por ele ao seu povo para tratar do seu povo. O motivo disso, motivo porque Deus fere com estas enfermidades, é a desobediência do povo aos seus mandamentos, aos seus estatutos. A forma como Deus produz essas enfermidades é permitindo tragédias circunstanciais, perdas de bens materiais, enfim. Deus usando até mesmo das circunstâncias para fazer com que o seu povo abra os olhos para as coisas e para ele mesmo, né? Por isso o texto diz no verso 34, que também lemos, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Olha o peso destas palavras. A visão dos acontecimentos produzirá a loucura e, ao mesmo tempo, né, a violação da aliança do Senhor é vista também como um ato de loucura, né? Então, o desobedecer a Deus é loucura, segundo a Bíblia, e o resultado disso pode ser, de acordo com a soberania, os decretos de Deus, a vontade dele que é soberana, pode ser também o resultado desta desobediência, pode trazer também loucura e perturbação de alma, irmãos. Por exemplo, nós lemos sobre isso em Josué capítulo 7, verso 15, Deus, através de Josué, estava falando ao povo, aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então, é isso que eu quero dizer. Desobedecer a Deus, andar fora do caminho da vontade de Deus é classificado na Bíblia como sendo loucura. E o resultado disso, quando somos tomados por essa loucura de não querermos agradar ao nosso Senhor, nós podemos ter sobre nós, enviado pelo próprio Deus, a loucura no sentido de transtornos mentais, perturbação de alma, abatimento. Veja, irmãos, como a gente está ligando uma coisa a outra. No primeiro estudo, na última segunda-feira, nós falamos que problemas emocionais têm tudo a ver, e aí problemas emocionais, eu estou falando, estou querendo me referir à mesma coisa, quando estou citando aqui perturbação de espírito, ou também transtornos mentais, estou colocando tudo junto, pode ter as suas nuances, não é? Mas eu estou colocando tudo junto aqui, porque Deuteronômio 28, e depois eu até recomendo que você leia com tempo, não é? E você vai ver ali que tudo está conjugado. Então, tudo isso pode ser um sinal do juízo de Deus na nossa vida, ou seja, problemas emocionais, perturbação de espírito, tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, ou seja, tem tudo a ver com a nossa comunhão com Deus. Quando Israel se afastava de Deus, o povo era como que tomado por angústias. Nós lemos isso também no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, a partir do verso 2. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado.
Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Veja aqui as ênfases do texto, né? Primeiro ele diz com todas as letras que Deus está conosco enquanto nós estamos com ele, né? Essa história de pensar que eu posso viver de qualquer jeito, porque Deus é tão bonzinho, né? Essa história não é bem assim. É verdade que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Deus, na verdade, não age para conosco com base no nosso merecimento, porque se assim fosse, nós não merecemos nada de bom, né? Mas é verdade também que a paciência do Senhor e a sua misericórdia tem um limite, viu? E aqui está sendo colocado, né? Se nós o buscarmos, ele se deixará achar. Se nós o deixarmos, ele também nos deixará. Outra coisa aqui muito importante de ser ressaltada é que o texto fala claramente que Deus enviou toda sorte de angústias, Deus os conturbou com toda sorte de angústias, porque eles haviam deixado o Senhor. Então, naquele tempo não havia paz, mas havia muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Veja que coisa, irmãos. A palavra angústia é usada para descrever aqui todo tipo de perturbação, todo tipo de transtorno físico, mental e emocional. E a gente pode colocar aqui as principais angústias da alma, né? Podemos falar de ansiedade, de amargura de alma, amargura de espírito. Podemos falar daquela sensação de desprezo, de abandono, daquele sentimento de que nós não temos força para nada, aquele sentimento de impotência. Podemos falar de tribulações variadas, de dores insuportáveis, de tristezas de morte. Não foi isso que nós lemos ontem, ou melhor, no último estudo, na última devocional? O salmista no Salmo 116 falou de angústias do inferno, ele estava falando de depressão. Deus é quem enviava estas perturbações, irmãos. Então, se a origem destas perturbações era o afastamento de Deus, a cura se dava, e ainda se dá hoje, quando o povo do Senhor, que somos nós, retornamos à comunhão com Deus. Isso é muito sério. E é um aspecto que, quando falamos de depressão, de abatimento, de perturbação, nós muitas vezes não abordamos, não é? Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte, a partir do ensinamento destes textos aqui, né? Que os transtornos mentais, e aqui todo tipo de perturbação de espírito, de abatimento, né? Isso tudo pode ter origem e cura espiritual. Obviamente, esse diagnóstico aplica-se àqueles que faziam parte do povo de Deus, né? Ou que fazem parte da comunidade da aliança, aqueles que temem a Deus. Deus, muitas vezes, de acordo com a sua vontade soberana, envia Ele mesmo transtornos mentais, problemas emocionais para disciplinar o seu povo. Irmãos, isso aqui deve fazer com que nós tremamos de medo. Isso deve chacoalhar a gente, porque o nosso Deus, a quem acostumamos dizer que Deus é bom o tempo todo, e Ele é, mesmo quando faz isso, Ele continua sendo bom, não é? Esse Deus pode agir dessa forma para nos trazer de volta para si mesmo. No nosso próximo estudo, irmãos, nós vamos continuar a estudar sobre o que a Bíblia fala a respeito dos transtornos mentais. Nós vamos ver que Deus envia transtornos assim, problemas assim, para quebrar o orgulho dos homens, independente se o temem ou não. Nós vamos ver que transtornos mentais podem ser produzidos também por forças espirituais malignas. Vamos falar também que esses transtornos possuem sintomas identificáveis, né? Nós podemos identificá-los com vários nomes até, e assim nós poderemos ter uma visão mais ampliada, creio eu,
a respeito dos momentos de abatimento, leves, moderados ou mesmo profundos que podem alcançar a todos nós. Por enquanto ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Vamos ter aquele momento de oração tão importante nesta hora. Eu peço que você ore por mim. Estou orando por cada um dos irmãos. Oremos uns pelos outros, pedindo que Deus nos tome pela mão e que nós andemos no caminho dele. Vejam que nos desviarmos pode acarretar coisas seríssimas, perturbação de alma. Um forte abraço a você, Deus o abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.